Ok, gravando a partir de agora, aula de análise de investimento do dia 10 de junho de 2021. Nossa, já estamos em 2021. É verdade, Daniel. Para você ver, né? Até a semana pedagógica. Mas está complicado, está tudo meio atropelado, a gente está tendo reunião. Agora, por exemplo, amanhã já vai ter reunião para atribuição de aula para o semestre que vem. E vocês parece que vão ter um período aí para se matricular nas disciplinas do semestre que vem, que segundo o que me consta, as nossas aulas vão até a primeira semana de agosto. E parece que lá em julho vocês já vão ter que se matricular. Eu disse, mas e daí, como é que fica o caso da Tatiana e do Daniel, que vão reprovar comigo? Como é que eles vão se matricular em outra? Ai, Jesus. Ai, ai. Então tá. Oi. O senhor acredita que as aulas voltam assim presencial esse ano ainda? Olha, pois é, eu para esse ano, apesar de que já tem aí, já andaram fazendo uma consulta para institucionalmente, né, para ver os professores que já tomaram a vacina e quem não tomou ainda, eu informei que ainda não tomei nenhuma. E porque parece que nas próximas semanas já são os professores do ensino superior, no caso da Unemat, que a gente vai entrar na lista de prioridade aí para se vacinar. Então, eu acredito que sim, seria possível, né? Agora, eu não sei te dizer, né? Do jeito que a coisa está, esses atropelos já estão planejando o próximo módulo 2021/2, agora para funcionar nos mesmos moldes. Então, é muita desinformação, infelizmente, e a gente não tem, nosso coordenador aí também, ele diz que participa de um monte de reunião, só que não repassa nada para a gente. Então, a gente não fica sabendo das coisas. Felizmente, agora vai ter eleições, daqui uns dias, vocês vão ter que votar. Vai ser o Lindomar? Lindomar, exato. Lindomar foi meu aluno, então boto mais fé no Lindomar. A gente já criou até um gabinete paralelo aí para resolver algumas questões do curso aí, que o curso está bem atrapalhado aí, nossa senhora. Então, mas, felizmente, eu acho que vai dar tudo certo aí. Mas se não agora no segundo semestre, com certeza no ano que vem deve voltar presencial, porque tem uma discussão interna, né? Muita gente alega, mas não adianta o professor estar vacinado e os alunos não. Olha, sinceramente, vocês acreditam que os alunos estão mais protegidos em não indo para a aula do que soltos por aí, sem ter aula presencial? Sendo que se fosse aula presencial, com distanciamento, com álcool em gel disponível para todo mundo, máscara, eu não acredito que teria problema para os alunos, né? E também não acredito que mantê-los afastados das salas de aula, eu só lamento muito pelos alunos do ensino básico. Isso aí nós vamos ter uma geração aí, nós vamos sentir o impacto disso aí daqui a 15, 18 anos, nós vamos ter uma geração aí que vai estar com prejuízo na formação, e isso aí não se recupera, né? No ensino superior, no caso, dá tempo de vocês recuperarem uma disciplina ou outra, tá? Mas agora as crianças lá que estão em fase, tem uma janela de alfabetização que estão perdendo isso, é de lamentar. Mas, infelizmente, é o que temos. Oi. Se tiver um próximo período letivo, né, que nesse mesmo modelo que a gente está agora, aí seria de agosto, já que a gente vai até início de agosto, né? Seria de agosto até dezembro?
Tem um calendário já, eu não lembro de cabeça agora, mas eu acho que essa fase agora deve terminar na primeira semana, dia 7 ou 8 de agosto. E aí, aí parece que tem 2 semanas aí para o pessoal da Secretaria Acadêmica, 2 semanas de folga, as férias da metade do ano, chamadas, né, mas é mais por questões burocráticas aí. E aí parece que as aulas recomeçam no final de agosto. O Daniel colocou aí. Daniel, deixa eu ver aqui. É isso aí, vão até meados de dezembro, por aí, para deixar o calendário mais ou menos em dia, para não avançar no ano que vem. Ah, entendi. É que faltam poucas matérias para eu terminar, glória a Deus. Só que aí, tipo, eu tô pensando se eu deveria pegar a matéria desse período de agosto até dezembro, ou se eu deixaria logo pro ano que vem. Pois é. Você há de concordar que nessa modalidade o aproveitamento Pequeno. é bem baixo, né? Eu acho que eu preferia 1000 vezes estar em sala de aula, passar os exemplos para vocês E lá. a maioria dos alunos também. E muita gente, eu vejo aí que apesar das aulas serem gravadas, né, aí muita gente não participa, então eu não cobro a presença nesse horário, mas aí, por ser gravado, supõe-se que as pessoas visualizem depois, você vai olhar as visualizações lá, tem de uma turma de 30, 40, nesse caso aqui deve ter, não sei, uns 11, eu acho, 11, 12. Mas você vê lá, tem 2, 3 visualizações. Então, o pessoal não. É complicado. Geralmente, geralmente eu me inscrevo lá no canal do professor e ainda faço questão de curtir para ele saber que eu vi a aula. Mas aí eu não consigo ver quem curtiu. Que eu tenho certeza que quem curte lá as minhas aulas lá, eu tenho uma irmã lá em Florianópolis, ela não perde uma, diz que vai se formar em economia só assistindo as aulas. Meu Deus. Eu achava que o professor conseguia ver quem é a pessoa que curtiu. Não, não consigo, não. E a questão das visualizações, consegue saber quem foi que visualizou? Também não, só o número de visualizações. Então, Aí não tem um certo controle, então. como as visualizações são. Eu tinha uma turma aí, no módulo anterior, que tinha 74 alunos. Os que participavam eram uns 10, assim, nessas aulas aí, entre aspas, presenciais. E aí eu disponibilizava lá, depois eu ia olhar, tinha 5 visualizações. Ou seja, quem participou, eventualmente, não vai lá visualizar de novo, né? Assistir a aula de novo. E os demais, os outros 70 e tantos que não assistiram, que não participaram, tinha 4, 5 que iam lá visualizar. E daí, como tem o grupo do WhatsApp, né? Vira e mexe, vinha aquelas perguntas. Olha, foi comentado. Olha lá no vídeo tal, do dia tal, que está lá. Aí meio Mas que você, para forçar a pessoa, mas vou ser bem sincero, o senhor é o único que está trabalhando assim, em um horário flexível, tipo das 10 às 11, porque tem as outras matérias que eu peguei, a gente tem que estudar, tem que ficar aqui participar das aulas ao vivo, não é obrigado. Mas aí você vai ficar depois sentar e assistir mais de 2 horas de aula gravada. pois é Acho que por isso complicado. que as pessoas ficam. E Essa a maioria modalidade, trabalha, né? Então, essa modalidade à distância, eu não digo que ela não veio para que quando voltar presencial, por exemplo, eu posso usar esse ferramental agora que todos nós fomos obrigados a nos reinventarmos, e eu posso usar isso para gravar um vídeo de reforço sobre um determinado tópico, tá? Mas eu não acredito que tem muita gente já dizendo, essas aulas à distância vão substituir as aulas presenciais. Eu não acredito nisso, porque o rendimento, eu não consigo passar o conteúdo todo para vocês. Se eu fosse passar tópico por tópico de 60 aulas, não tem como. Mas poderia dar as 60 aulas. Isso significaria
quatro horas aulas por semana durante 14, 16 semanas. Mas olha a dificuldade disso, o desgaste que dá. Vocês não imaginam o trabalho que eu tenho aqui para processar isso aí, salvar lá depois. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo aqui, senão o YouTube, me corta. Tem palavras aí que o algoritmo do Google já não processa o vídeo, né? Então, é um desgaste muito grande para o professor gravar 60 horas de aula. Imagina para vocês. Eu sei que muita gente, eu não sei se é o caso de vocês, mas muita gente depende de um celular, depende de Wi-Fi gratuito, porque de repente não tem plano. Então, seria impossível, né? Mas, se Deus quiser, vamos torcer para que vai que a partir de agosto volte presencial, né? Vamos ser otimistas, né? Eu espero, desde o início, meu Deus. Porque estudar. É porque a gente já está acostumado com o presencial. Então, até se adaptar a esse novo modelo, tudo que a gente já fez no PSLE, né? Que era muito rápido, muito mesmo. Então, a gente fazia 3 matérias, mas era no decorrer de 1 mês e meio. Acho que não dava nem 1 mês e meio direito. Praticamente 45 dias. Muito rápido. E aí, praticamente, você só passa por cima, né? Aham. Aí fica Então, difícil. tem muitas disciplinas que, eu não sei, ainda mais as minhas, que são mais práticas, né? São mais técnicas. Se são disciplinas mais teóricas, até vai, porque aí você passa uma carga de leitura para os alunos, então depois só tira dúvidas, tá? Mas nessas questões mais. Eu tenho o mercado de capitais, por exemplo, que é complicado. Trabalhar bolsa de valores, gráfico, trabalhar assim, só comentando. Por isso que eu nem peguei. Ainda falta fazer essa matéria. Quero É, aprender na prática lá. ganhar dinheiro com o suor dos outros, né? Aliás, mercado de capitais, os mecanismos de mercado de capitais, por grande ironia do destino, são os que permitem o sonho do Marx. Né? A bandeira do Marx, do marxismo, do pessoal da esquerda, não é que os proletários, os trabalhadores, sejam donos dos meios de produção, vamos socializar tudo. As empresas pertencem a todo mundo, inclusive aos trabalhadores. O mercado de capitais proporciona isso. Qualquer funcionário do Banco do Brasil, do Banco de Itaú, aqui, de Sinop, aqui, por menor que seja o salário dele, pode ser dono do Itaú, dono do Banco do Brasil, é só comprar uma ação. E o mercado de capitais é que permite isso. Ironias, né, do capitalismo. Mas vamos lá, gente. Vocês tinham uma tarefa que era para hoje. Vocês que estão participando já responderam. Eu vou mostrar ela aqui rapidamente. Tem gente que respondeu e não acertou, mas não está aqui. Mas como está sendo gravado... aliás, já está disponível a resolução tarefa 3, está lá no SIGA. Mas eu vou mostrar rapidamente aqui, vou ter que compartilhar com vocês. E depois a gente vai avançar, já vamos entrar em análise de investimento hoje, porque, afinal de contas, já são 40 dias aí nessa revisão, né? Alguém comentou aí. Espera aí, deixa eu só compartilhar, depois eu vejo o comentário. Estão vendo, né? Sim. Tá. Daniel já conferiu, né? Tá certo, né? Mas vocês... o Daniel, agora eu não lembro da tua, se foi pela HP ou se foi pela fórmula. Bom, a resolução pela fórmula está aí. Eu tenho só... Vocês acertaram, eu só quero fazer alguns comentários.
principalmente para aqueles que vão ver o vídeo depois. Então, a questão dizia... tratava de um estudo aí que estimava que a taxa de contaminação do vírus ela obedecia a um padrão. Em 5 dias, 2 contaminados geravam mais 8 contaminados, totalizando, portanto, depois de 5 dias, 10 contaminados. Então, isso é um padrão. E o economista que tem uma bagagem boa na questão de estatística, principalmente econometria, ele consegue descobrir ou estabelecer esses padrões, fazer esses estudos de padrões. Eu até coloquei um estudinho, um link de um estudo que nós fizemos antes da pandemia, eu, professor Lindomar, professor Felipe e mais um lá, não lembro quem. Ademir, exatamente sobre saúde. Foi um projeto que foi financiado pelo Ministério da Saúde, sobre o atendimento da saúde aqui no estado do Mato Grosso. E para quem viu lá, saiu o artigo, foi publicado do projeto, é estatística e econometria pura. A gente levantou os dados, as informações que eram disponibilizadas pelas secretarias municipais de saúde, roda isso num Stata, e aí chega às conclusões. Então, sim, economia também é muito útil numa área de uma outra ciência, que é a ciência da saúde. Então, gente, eu coloquei aqui a resolução pela HP, dado o enunciado, é um período de 5 dias, então você poderia colocar o N na HP igual a 1, o PV são a partir de 2 contaminados, geravam 8, somando com os 2 que já tinham, o total desse bolo vai dar 10. E daí clicar na teclinha aí para encontrar a taxa de variação disso aí. E a taxa de variação é de 400%. Notem que eu estou trabalhando com 4 casas depois da vírgula. Quando a gente trabalha com taxas na HP, é sempre aconselhável considerar no mínimo 4 casas depois da vírgula. E eu também resolvi de uma outra forma, aí tem a gente que poderia interpretar, um período de 5 dias, considerar cada dia um período, então o N é igual a 5. Então, a mesma coisa, PV igual a menos 2, o FV, o valor futuro vai dar 10, a taxa de variação, nesse caso, por dia, é de 37,973%, que é a taxa de variação. Então, tanto de uma forma quanto de outra, o resultado vai dar o mesmo. Daí, na segunda parte, que é a parte que está em negrito aqui, partindo de 10 contaminados, qual o total de contaminados ao final de 10 dias? Tá certo essa pergunta? São 10 dias mesmo? Seriam 2 períodos de 5 dias, né? Então, o N aqui, como são 10 dias, o N, se você considerar por período, cada período de 5 dias é um período, então seriam 2 períodos, a taxa de crescimento disso aí você entra no I com 400, você parte de 10 contaminados e é só mandar a HP calcular o valor futuro disso, vai dar 250. Da mesma forma que embaixo, se você considerar cada dia um período, seriam 10 períodos, entra com a taxa encontrada, parte de 10, o resultado vai dar o mesmo. Pela HP é muito simples. Tá? Eu vi que muitos fizeram aí, rapidão, já resolveram, já mandaram. Mas aí eu resolvi pela fórmula. E aí essa fórmula, gente, a taxa de variação de qualquer coisa, essa fórmula vocês poderiam decorar ela. A taxa de variação, por exemplo, se a prefeitura anunciar que no ano de 2020 foram abertas 5.600 empresas em Sinop,
E no ano de 2019 foram emitidos 4.300 alvarás de funcionamento de novas empresas. Qual é a variação percentual disso? É sempre o valor atual, o valor de agora, dividido pelo valor anterior, menos 1 vezes 100. Então, a taxa de variação de qualquer coisa é sempre o de agora, divide pelo anterior, menos 1 vezes 100. Então, eu só queria comentar por que colocar menos 1 aqui, por que excluir a unidade. Notem porque qualquer coisa dividido por ela mesma sempre vai dar 1. 5.850 dividido por 5.850, quanto que vai dar? 1. Então, como você está querendo medir a variação de um período para o outro, você tem que tirar essa unidade que é resultante de qualquer divisão que os valores forem iguais. Então, você exclui essa unidade. E depois, na fórmula aqui, pela fórmula, a gente multiplica por 100. Por que multiplicar por 100? Exatamente para transformar num valor percentual. Que aí, como o valor percentual, você tem 10% de qualquer coisa, você tem uma noção de quanto é esse 10%. Então, vamos aplicar os dados lá para descobrir a taxa de variação, da primeira parte pela fórmula. Então, o enunciado dizia que a partir de 2, no período de 5 dias, gerava mais 10, e gerava mais 8, resultando em 10. Qual é a taxa de variação? Notem que eu coloquei o 10, que é o valor atual, depois do período de 5 dias, dividido por 2, que é o startup lá, o valor inicial. Então, 10 dividido por 2 vai dar 5. 5 menos 1 vai dar 4, vezes 100, 400. Aí tem, naquelas taxas de variação, principalmente quando são juros ao longo de meses, né? São um empréstimo, aqueles outros exemplos que eu dei, que são empréstimos por 2 anos, não sei o quê, qual é a taxa de juros mensal? Daí tem que elevar aqui 1 sobre, dividido pelo período. Mas os contaminados de hoje, e comparando com os contaminados daqui a 5 dias, diretamente daqui a 5 dias, quanto que aumentou? Então, o período é 1, como é 1 elevado a 1, eu não preciso colocar nada lá no expoente. Tá? Por isso que eu deixei o quadrinho em branco aqui. Mas seria 1 dividido por 1, é um período de 5 dias. Então, calculando a taxa de variação, que é a primeira parte da resolução, a taxa de variação nesse padrão que o estudo dos alunos de economia encontraram é de 400% de transmissão do vírus. Lógico que isso aí é fictício, tá, gente? Aí, para a segunda parte, resolvendo também pela fórmula, eu teria que encontrar o valor futuro. Eu quero saber quantos, a partir de 10, que é o valor presente, 10 contaminados hoje é o valor presente, aí pela fórmula é 1 mais a taxa é 4, ou seja, lá na fórmula eu divido os 400, eu sempre tenho que dividir na fórmula a taxa por 100, na HP, olhando aqui em cima, na HP você entra direto com 400, que você clica em I, HP já vai dividir esses 400 por 100, na rotina dela. Mas na fórmula você sempre tem que se lembrar de dividir a taxa por 100. Então, a taxa era 400, dividido por 100 vai dar 4. Então, da mesma forma, 1 mais 4 vai dar 5. 5 elevado ao quadrado, que são 2 períodos de 5 dias, vai dar 25 vezes 10, 250. Bem facinho de entender. Eu tinha que fazer um outro comentário ainda sobre isso. É o Daniel, né?
Daniel, lembra lá daquele exercício anterior? Lembra lá daquele exercício anterior em que você ia calcular o valor futuro e entrava com aquela taxa, aquela questão do empréstimo do banco? Eu não estou bem lembrado da questão agora. Mas você entrava com a taxa de novo pela HP para encontrar o valor futuro, dava um valor futuro maior? Está lembrado disso ou não? Cadê o Daniel? Tô sim, prof. Acabei de entrar pelo celular para ter microfone. Tá. Deixa eu ver se eu abro o exercício aqui, porque eu não estou muito lembrado de cabeça, são muitos. Ele era um empréstimo de 100 mil. E aí Era tinha a 100 taxa mil. de juros, né? Para Mas, calcular o PMT. A PMT. isso. Ah, tá. É que tem uma coisa que eu lembrei nesses dias aí que eu esqueci de te explicar. Mas aí, para não deixar dúvida, eu vou compartilhar agora essa tela. E aí eu vou aproveitar para esclarecer bem, porque eu lembrei depois, poxa, mas eu esqueci de explicar para ele. Porque lembra que eu te expliquei que se você colocasse nessa fórmula aí, você ia cobrar os juros de novo? Aham. Tá, eu vou compartilhar essa então. Só um pouquinho. Porque o valor dos juros já estava embutido na prestação mensal. Isso. Essa aqui. Compartilhar. Tá. Tá, é isso que eu expliquei aquela vez. Essa parte eu até vou repetir rapidamente. Eu pegava um empréstimo de 100 mil no banco, a taxa era 1,7 e eu tinha que pagar em 24 vezes. A questão era qual é o valor da parcela. Pronto. Você chegou nesses 5.109. Note que os juros já estão embutidos, dos 5.109. Aí a segunda questão era lá para pedir qual o total dos juros do empréstimo. Qual era o total lá? Dava 122, e na sua dava 140 e alguma coisa, né? Porque você ia pela Acho que eram fórmula, 148 mil, alguma coisa assim. porque você mandava calcular o valor futuro e embutindo os juros e o valor da parcela, o número de prestações, né? Isso. Aí você cobrava os juros de novo dessa parcela, sendo que os 5.109 já tem os juros embutidos. Mas aí eu esqueci de explicar, quer ver como dá certo pela aquela tua fórmula, mandar calcular o valor futuro? Deixa eu pegar HP aqui. Se você pegar os 100 mil, fazer rapidamente aqui, e dividir por 24 parcelas, sem botar os juros, daria 4.166,67. Se você entrar aqui no valor da parcela, a parcela sem os juros embutidos, que é 4.166,67, e colocar os juros aqui no ID 1,7, mandar calcular o valor futuro, você vai ver que vai dar o valor certinho de 122.619, aquele valor que nós chegamos aqui pelo... Entendeu? Se você simplesmente dividir os 100 mil por 24 parcelas, vai dar 4 mil e pouco, não vai dar 5.109. Entendi. E aí, usar o valor da parcela sem os juros e daí aplicar os juros, vai dar certo do mesmo jeito. Então, tem mais de uma forma de resolver a questão. Só você tem que se tomar cuidado para não aplicar os juros duas vezes no mesmo valor, né? Ok? Pronto, acho que não estou mais compartilhando agora, né? Tá não, prof. Tá. Tá, agora eu vou passar a compartilhar aquele slide lá do nosso conteúdo mesmo,
porque nós vamos entrar nos conceitos já de análise de investimento. Chega de revisão. Ai, peraí. Vocês estão vendo ela meio pequena aí, né? Sim. Eu vou ter que parar essa apresentação. Ai, é um chatice isso aqui. Parar essa, vou aumentar. Tela cheia lá. E compartilhar novamente. Pronto. Agora vocês estão vendo maior, né? Tela cheia. Então, vamos começar lá pelos conceitos. A análise de investimento consiste no estudo das inter-relações entre dinheiro, tempo e risco. Vocês já ouviram muito falar dessa expressão tempo é dinheiro, né? Concordam com ela ou não? Sim. Se alguém não concordar, eu ia pedir para você me emprestar 10 mil hoje e eu devolvo... Nunca mais. Não, eu devolvo os mesmos 10 mil lá no final do ano, pode ser? Claro que não, né, prof? Então, nós estamos de acordo que 10 mil hoje não é a mesma coisa do que 10 mil em 31 de dezembro. Então, tem uma relação aí, guardem 3 letrinhas, né? VDT, valor do dinheiro no tempo. Isso aí, no nosso conteúdo daqui para frente vai ser... Você sempre tem que se lembrar desse VDT. Em finanças corporativas, mas também nas questões pessoais, no âmbito pessoal e individual de cada um, essa combinação é usada para atender o objetivo básico de uma empresa, né? Maximizar o lucro dos acionistas. Se for no âmbito pessoal, é você maximizar, por exemplo, o aproveitamento do seu salário. E essa disciplina análise de investimento, a gente trata com o retorno do investimento, a partir de um projeto de viabilidade econômica. Quem já fez aí viabilidade econômica, a disciplina projetos? Eu já fiz. Fez com a professora Michele? Isso. Uhum. Daniel não chegou a fazer, não, né? Tá, o Daniel deve estar no mudo lá. Mas, enfim, o projeto de viabilidade econômica de um empreendimento, ele resulta num fluxo de caixa líquido. E a análise desse investimento sempre parte desse fluxo de caixa líquido. Vamos ver daqui a pouco. Então, aí tem vários métodos de análise de investimento, né? Basicamente, eles são divididos em 2 grupos. Os métodos práticos são esses métodos que o pessoal usa no dia a dia aí, né? Um é calcular a taxa de retorno contábil, o outro é calcular o payback, o tempo de retorno do investimento. Eu dei 2 exemplos aqui embaixo. A taxa do retorno contábil tem um ponto fraco, não considera o VDT, valor do dinheiro no tempo. O cara pega lá, simplesmente, a partir de um fluxo de caixa, que muitas vezes eles calculam aí num papelzinho de embrulhar pão, aquele saquinho de pão da padaria, eles anotam a lápis aí, olha, eu acho que vai me sobrar, eu vou gastar 100 mil e vai me sobrar por ano 29.925, esse valor aí, esses quebradinhos aí eu coloquei de propósito, tá? Por ano, essa é as entradas de caixa, e eu vou ter uma despesa por mês de tanto, arredondei para 10 mil, então vai me sobrar líquido praticamente 20 mil por mês.
pega o valor que ia sobrar, os praticamente 20 mil, 19.925, divide pelo que ele gastou, isso vai dar um índice lá, multiplica isso, eu esqueci na fórmula aqui, multiplica o resultado por 100, para transformar em percentual. Vai dar uma taxa de retorno de praticamente 20% ao ano. Aí o sujeito, 20% ao ano, tá bom, compara com os retornos retornos de aplicação financeira ou em outros projetos, enfim. E aí ele, não, isso aqui tá bom, tá, vou fazer esse aqui. Só que são coisas muito... Depois aqui eu acho que não. No slide seguinte eu tenho o payback, que é exatamente o inverso, né? Pega o quanto ele desembolsou, divide por quanto que ele estima que vai ganhar por ano, essa divisão vai dar aqui 5,1, é o tempo de retorno. Por isso que esse quebradinho aqui, eu tentei arredondar exatamente 5 anos, mas não teve jeito, sobrou uns 0,1 anos aqui. Esse valor de 5, eu sei que são 5 anos, mas esse 0,1 aí eu não faço nem ideia do que é, se é um dia, se são algumas horas, enfim. Tentei arredondar exatamente para dar 5 anos, mas não teve jeito. Teria que trabalhar com muita casa depois da vírgula. E eles têm, todos eles, o mesmo ponto fraco, esses métodos práticos, tanto o payback quanto o retorno contábil, eles não consideram o valor de dinheiro no tempo, consideram que depois desses 5 anos, o fluxo vai ser eternamente isso aí, e a gente sabe em economia que a economia é dinâmica, tem inflação, o dinheiro vale ao longo do tempo. Por exemplo, a estimativa dele é 19.925 no primeiro ano, e ele espera o retorno do investimento em 5 anos. 19.925 daqui a 5 anos não são 19.925. Tem inflação aí no meio, tem um monte de coisa. E também botei mais uma observação, né, que um fluxo de caixa, quando ele é não convencional, o sujeito não consegue fazer essas contas. Fluxo de caixa não convencional é aquele em que você tem um desembolso inicial, aí você tem várias entradas positivas, e lá no meio você tem um resultado negativo. Isso aí acontece muito em projetos da área ambiental, por exemplo. Eu vou abrir aí uma área aí para explorar barro para fazer cerâmica. Então, eu tenho que comprar máquinas e não sei o quê, e caminhões, isso e aquilo, tem o meu desembolso inicial. Aí eu estimo um retorno, tantas toneladas que eu tirar de barro, vou vender, o preço de mercado é esse, eu vou faturar tanto por ano. Desconta salário de motorista, combustível, manutenção do caminhão, desconta isso, desconta aquilo, eu vou faturar líquido tanto. Só que, como é um projeto ambiental, muitas vezes, pela legislação ambiental, depois do 5º ano, eu sou obrigado a fazer uma recuperação na área que já foi degradada. Então, eventualmente, eu posso ter um desembolso bem maior para a reposição daquela área degradada do que o faturamento do ano. Então, o fluxo naquele ano vai ser negativo. E aí, quando é projetos dessa natureza, você não tem como usar esses métodos práticos aí, não. Mas desconsiderem esses métodos práticos, eu digo, é o que o pessoal usa aí no dia a dia, o pessoal faz as contas meio por cima, assim, eles não são precisos, eles são cheios de falhas. Serve para dar uma noção para o sujeito, mas não se pode considerar esses métodos de análise de investimento em casos profissionais, por exemplo, em análises profissionais. E aí nós entramos para os chamados métodos analíticos, né? Então, eles se baseiam no valor do dinheiro no tempo, que é expresso por um parâmetro chamado TMA, taxa mínima de atratividade. O que é essa TMA, afinal de contas? É aquela taxa de retorno que o investidor exige. Quando a taxa básica de juros estava 14,25% ao mês, eventualmente um empresário, para ele
botar a mão na massa, tirar dinheiro do banco para construir uma fábrica, contratar gente, ele ia exigir um retorno bem superior aos 14, 25% ao mês, né? Eu faço esse negócio se isso aí me retornar, digamos, 22% ao ano. Não, isso aí vai te retornar 15% ao ano. Não, 15% ao ano não compensa, porque eu deixo o dinheiro lá no banco, me rende 14,75 ao ano. Então, a TMA é o parâmetro de referência, lógico que sempre vai usar a taxa básica de juros também como um critério ali de comparação. Hoje, com a nossa taxa básica de juros a 3,5% ao ano, muitos projetos que dão retorno de 8% ao ano estão sendo desengavetados. Daí a importância na economia de uma taxa básica de juros. Daí aquela questão lá na economia que vocês aprenderam, I igual a S, ou S igual a I, poupança igual a investimento. Quanto mais cai a taxa de juros, menor a propensão das pessoas colocarem o seu dinheiro na poupança e maior a propensão das pessoas pegarem e direcionarem esse dinheiro extra para projetos de investimento e gerar riqueza. Então, sim, na economia, S igual a I, poupança é igual a investimento. Isso está relacionado com a taxa de juros. Taxa de juros aumenta, a taxa de juros ao ano está 20% ao ano. Imagina, dá um problema aí de inflação, o governo bota a taxa de juros a 20% ao ano. Não se espante, não, o professor está viajando, não. Lá em 95, 98, no tempo do governo Fernando Henrique, que não faz muito tempo, não, a taxa de juros básica ao ano era em torno de 23%, 25% ao ano. Então, se eu analiso um projeto que o retorno dele vai ser de 18% ao ano, digamos, é um projeto bom, esse projeto é engavetado. Porque o empresário vai dizer, peraí, eu vou correr risco, contratar funcionário, ter que produzir, ter que pagar impostos e não sei o quê para ter 18% ao ano, se eu deixar o dinheiro lá aplicado no banco, vai render 22% ao ano, sem eu me incomodar com nada, sem risco. Então, daí a importância de uma taxa básica de juros baixa, como ela tem o poder de ativar a economia, dinamizar a economia como um todo. E o tempo voa. Então, dentre esses métodos analíticos, o papa de todos os métodos é o VPL, valor presente líquido, que vocês já sabem calcular. O valor presente vocês já sabem calcular. O valor presente líquido é só somar todos os valores presentes de cada período. Também se chama de fluxo de caixa descontado, tá? Em projetos aí de grande dimensão. Tomar uma aguinha aqui que minha garganta, já tive outra aula antes. Então, conforme diz o conceito aqui, o VPL calculado nada mais é do que o somatório do valor presente das parcelas periódicas, ou seja, dos fluxos de caixa estimados para o futuro. Aí, gerado ao longo da vida útil do projeto, tá? Sobre isso aqui, eu tenho que fazer uma observação, tá? Mudei o slide. Então, em análise de investimento, pelo conceito, diz aí, ao longo da vida útil de um projeto. Tá? Se eu estou analisando um projeto de viabilidade econômica de um produtor rural aqui para construir um armazém para a fazenda dele, armazém com capacidade estática lá de tantas mil sacas de soja. Então, o custo desse projeto, 10 milhões de reais, vamos chutar aqui por cima. Aí, qual é a vida útil desse empreendimento, desse projeto? Quantos anos dura um armazém desse?
Alguma ideia, algum chute aí, gente? Me ajude. Alô? Uns 10 anos? Quanto? Uns 10 anos? Um armazém? Nossa, eu estou aqui no Mato Grosso há 20 anos. Tem armazéns que tem na região aí que, quando eu cheguei, já tinham 20, 30 anos e ainda estão aí. É um chute, prof. Hã? É um Tem questão da chute. manutenção também, né? Tem a manutenção, tem. Lógico que ter manutenção, senão ele depreda Deprecia, naturalmente. normal. E o próprio empreendimento tem lá no cálculo da viabilidade econômica, tem a depreciação, né? Então, lógico, você vai ter que repor, pintar, sei lá, repor uma telha, um zinco, uma folha de zinco daquelas, né? Então, tem a manutenção normal, mas isso aí já é tudo calculado. Mas, enfim, um armazém desse pode durar 100 anos, né? Então, na hora de eu analisar a viabilidade desse projeto, eu vou calcular lá o VPL com base em 100 anos? Não, né, Não, gente? Não. Então, notem que, apesar de, no conceito aqui, os fluxos periódicos do lucro econômico gerado ao longo da vida útil do projeto, na análise de projetos, só para esclarecer, a nível mundial, estimou-se usar 7 a 12 períodos, né? Períodos, no caso de um armazém, se você estiver fazendo a análise dos retornos anuais, seria entre 7 e 12 anos, isso no mundo. Só que no Brasil convencionou-se adotar o período sempre 10 períodos. Tanto assim que as planilhas de viabilidade econômica dos projetos de FCO, que tem disponível, os modelos que tem disponível no site do Banco do Brasil, no Banco da Amazônia, enfim, se você baixar a planilha daquela, são períodos de 10 anos. Toda a sua análise é com base em 10 anos. Mas e depois? Bom, se ele for viável para 10 anos, daqui a 10 anos é muito tempo, já foge do escopo da análise. Muita coisa pode acontecer em 10 anos. Mas o importante é que, num período de 10 anos, ele demonstra viabilidade. E também tem um outro conveniente, que é, normalmente, esses projetos grandes, o prazo de financiamento de um armazém, por exemplo, eu já fiz vários projetos de armazéns, o FCO, que é o Fundo Constitucional do Centro-Oeste, que está disponível aí, tem o rural, tem o comercial e tem o industrial, né? No caso de um armazém, por exemplo, normalmente o prazo do financiamento é 12 anos, sendo 2 de carência, o cara só paga os juros, não repõe o principal, e o pagamento das parcelas mesmo, a reposição do principal, num período de 10 anos. Então, como o prazo de financiamento é sempre, não passa de 10, 12 anos, então a análise também é feita sempre num período. Foi convencionado. No Brasil, a análise de viabilidade ou análise de projetos você faz sempre num prazo de 10 períodos. No caso de projetos anuais, análise anual, prazo de 10 anos. Bom, eu chamei o VPL de o Papa dos instrumentos, né? Nós vamos ver depois a TIR, taxa interna de retorno, e a TIR, taxa interna de retorno modificada. Mas sempre usem o VPL como referência. Eu elaborei aí uns exercícios bem de propósito mesmo, para vocês ficarem na dúvida, que os valores vão dar muito próximos, e vocês ficarem na dúvida, mas a TIR deu aqui esse valor, tá? Será que o melhor é esse, o melhor é aquele? Sempre usem o VPL como referência. VPL deu positivo, projeto viável. VPL deu igual a zero, projeto viável também. Por que viável também? Se o VPL, o cálculo do VPL resultou zero.
porque, como está dito aqui em cima, nós usamos, para o cálculo do VPL, nós usamos a taxa mínima de atratividade. É a taxa de retorno exigida pelo empresário. Se a taxa exigida dele é de 18, e com base em 18 você usa essa taxa para o cálculo do VPL, que é a taxa de desconto, fluxo de caixa líquido descontado, resultar em zero, o projeto é viável também. Por quê? Porque ele atingiu a taxa que o empresário exigia, que era de 18%. Então, em algumas obras, tem alguns autores que eles defendem que se o VPL der negativo ou se der igual a zero, ou próximo de zero, o projeto não é viável. Mas eu não concordo muito com esses autores. A maioria dos autores dizem, o VPL, e penso como eu também, se o VPL deu próximo de zero, é porque atingiu a taxa mínima que o empresário exigia. Então, o projeto é viável sim. E um segundo detalhe, nunca confundam VPL com lucro, tá? Quando o VPL der próximo de zero, a empresa pode estar tendo muito lucro, né? Mas deu próximo de zero porque aquele lucro todo só retornou, o retorno anual deu próximo daquela taxa que o empresário exigia. Então, vocês vão perceber, na medida em que eu for passando os exercícios e a gente for resolvendo exercícios, ou seja, vocês vão ter que ir resolvendo, eu acho que devem ter exercícios resolvidos aqui. Ah, tá, tem essas interpretações, eu não sei se vai dar tempo hoje para comentar isso. Ah, mas basicamente é o que eu já falei, ó, VPL maior do que zero, o projeto é viável, tá? Porque, além de atingir a taxa, ainda vai sobrar uma riqueza adicional, por isso que o VPL retorna valores nominais, tá? Ou seja, dinheiro, moeda, reais. Então, eu calculei um projeto ali desse armazém aí, calculei o VPL, no prazo de 10 anos, sobrou lá, VPL deu 537 mil positivo. Significa que aquele empresário vai ter o retorno daquela taxa que ele exige, anual, e ainda sobrou aqueles 537 mil de riqueza adicional gerada pelo projeto. Quando o cálculo do VPL de zero, o projeto é viável também. Por quê? Porque ele vai atingir a TMA. Quando o VPL for negativo, seja menor do que zero, disse que o projeto não é viável porque não atingiu aquela taxa. Mas não interprete VPL deu negativo que o projeto deu prejuízo ou dá prejuízo ao longo dos anos. Não, ele pode dar lucro ao longo dos anos, o problema é que aquele lucro não retorna à taxa que o empresário exigiu. Por isso, também, os empresários, alguns são doidos, né? Não, eu vou fazer esse empreendimento, mas eu quero 35% de retorno nesse projeto, senão não faço. Poxa, em que você vai ganhar 35% ao ano? Só no meu caso, eu vou lá e compro ações da SLC, só esse ano eu estou com um ganho de mais de 80%, só nesse ano, de janeiro para cá. Agora, num projeto do lado real da economia, o sujeito exigir 35% ao ano, na conjuntura de hoje, eu acho que nem na atividade. Nem narcotráfico, né? Pois é, mas aí vai que ele está conseguindo esses 35% ao ano, mas um dia a casa cai, né? Então, o risco é alto também nessa atividade ilícita aí, né? Então, às vezes, é o bom senso do empresário é que vai definir o destino de um determinado projeto. O sujeito está fora da casinha pedindo uma TMA que não tem parâmetro, não vai conseguir. E tem outros muito ingênuos também, que daí o analista ele tem que ter essa sensibilidade para orientar. Às vezes, é aquela questão que vem do fígado do empreendedor, né?
Ele se apaixona por um projeto e ele quer implantar aquele projeto de qualquer jeito. Ah, não, mas isso aqui vai dar... Qual é a tua taxa mínima? Ah, não, 5% ao ano está bom. Sendo que, digamos, numa conjuntura em que a taxa básica de juros era de 12% ao ano. Aí o analista tem que ter sensibilidade e dizer, olha, mas 5% ao ano não compensa você, deixa o seu dinheiro lá na renda fixa, lá que está rendendo 12% ao ano. Mas ele acredita tanto, é tão apaixonado por aquele projeto que ele insiste, não, se der 5% ao ano, tá bom. Então, tem muito desses, os empreendedores, cada cabeça de um empreendedor é uma sentença, né? Uns são muito audaciosos e exigem demais, e outros são muito simplórios, e não, eu quero botar esse empreendimento e pronto. E tem alguns casos que dizem, não, mas então nem adianta fazer cálculo, tá? Porque o cara já decidiu que ele vai implantar o projeto, né? Mas então, só esse detalhe, tá, gente? Quando o VPL der negativo, nunca confundam com prejuízo. Digamos que até meado do sujeito fosse 15% ao ano, a taxa mínima de atratividade, ou a taxa de retorno anual que ele quer. Para tirar dinheiro do bolso e botar um empreendimento, ele exige 15% ao ano. Digamos que aquele projeto gere 13% ao ano. E para sobrar líquido 13% ao ano, o projeto está dando lucro. Só que não atingiu os 15% que o cara exigia. Por isso é que o VPL deu negativo. Mas o projeto está dando lucro. Em outra conjuntura, a taxa básica cai, como agora está em 3,5%, notem 13% de retorno, o projeto é muito viável, né? E aí tem os detalhes, né? Dentre vários projetos, eu tenho alguns exercícios que vocês vão comparar um projeto com o outro. Qual que é o melhor? Sempre o que tem maior VPL. Por que isso? Porque quanto maior o VPL, maior a riqueza adicional gerada por esse projeto. Ah, tá, daí eu coloquei aqui essa observação dos períodos, né? Prazo mínimo de 7 anos, de 10 a 12, mas no Brasil se convencionou 10 anos. Eu acho que essa observação nem está aqui. Tá, aí a gente começa, já está dando a hora, nesse exemplo do táxi aí. Alguém já se aventurou nele, não? Ele não está aqui. Putz. Eu vou ter que colocar ele no Siga lá, tá? Acho que eu vou fazer isso. Eu vou colocar... eu coloquei aqui, ó, entre parênteses, Excel, nem tinha lembrado. Eu vou colocar ele lá no Siga, vocês baixem a planilha e atentem-se nesse exemplo, que eu vou colocar ele lá já resolvido. Atentem-se nesse exemplo, que é um investimento de um senhor aposentado que vai decidir pegar as economias dele e investir nessa atividade de taxista. Ele tem que comprar o carro, a placa, licença da prefeitura, enfim, tem despesa de manutenção, combustível, motorista, está lá bem simplinho. E a gente vai usar esse mesmo exemplo para calcular VPL e vamos usar também para efeitos comparativos com o cálculo da TIR e da TIR modificada depois. Tá bom? Eu vou ter que anotar aí para eu colocar esse exemplo. Eu vou disponibilizar no Siga, vou disponibilizar hoje ainda. Eu já ia pedindo se alguém já tinha se aventurado nele, mas como não está disponível, como é que vocês teriam visto, né? Tá bom, gente? Eu vou parar a apresentação, parar a gravação também. Aí, prometo que ainda hoje eu coloco lá a planilha do exemplo do táxi, para vocês se desbruçarem, podem brincar nela lá, e o que vocês não entenderem, podem me acionar aí, que a gente tenta esclarecer. E aí nós vemos na próxima quinta.
Tá certo? Terminando, parar a gravação aqui.